Obrigado. Bom, deixa eu chamar aqui o Luiz Mourão, que é do canal Mortadelas. É um comunicador muito importante e vamos ter aqui um papo bem interessante aqui. Vamos lá. Luiz Mourão, tá me ouvindo bem, não? Fala, meu amigo Joaquim, tô te ouvindo perfeitamente. Como é que você tá? Que ótimo, viu? Que bom, viu? Você tá falando de onde? Eu conheço, mas para as pessoas falarem, para as pessoas saberem. Boa noite a todos aí, audiência do 247. O prazer estar aqui com meu camarada Joaquim, que temos aí já uma longa estrada, né, de relacionamento virtual, nessa militância que a gente faz nas redes, e que já esteve aqui no nosso canal e agora é um prazer estar aqui com meu amigo. Eu falo aqui de Bangu, né, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no coração aqui da Zona Oeste. E estamos aí, moro aqui a vida inteira. E é daqui que eu faço esse canal aqui de. Enfim, aí a gente vai conversar sobre o que a gente faz aqui nesse canal, mas um prazer estar aqui contigo. Olha, muito bacana, uma honra tê-lo aqui. Participei, sim, da tua live, né? Achei muito interessante o teu canal, bastante repercussão. Achei bem bacana mesmo. E deixa eu te perguntar, para você o seguinte: esse ambiente, por que o ambiente é preparado assim? Eu acho muito interessante. Pois é, cara, então, o que acontece? Eu tava precisando de um cenário, basicamente, para poder fazer os vídeos, porque eu tava fazendo, eu faço aqui em casa, né? Eu moro, isso aqui faz parte da minha casa e eu tava fazendo dentro do meu quarto. E aí minha esposa já não tava gostando daquela bagunça e ela me cedeu esse cantinho aqui de casa e eu falei, bom, preciso fazer aqui um cenário, fui pegando as coisas que eu tinha em casa, né? Basicamente isso aqui tudo são coisas que eu já tinha em casa e fui montando. E aí acabou que tomou uma estética assim, que algumas pessoas acham caótico, aleatório, mas pra mim faz todo sentido, porque tudo aqui tem um porquê de estar aqui, né? Tem um boneco do meu filho, tem relíquia aqui dos meus tempos de escola. Enfim, isso aqui é basicamente o que eu sou. E aí eu resolvi colocar isso pra realmente trazer um pouco sabe, empatia com as pessoas, porque às vezes as pessoas não se sentem muito representadas, né, no formato tradicional. E aí na internet a gente tem essa vantagem de poder falar com grupos diversos e grupos diversos se encontrando. Então eu falei assim, cara, eu não vou ficar fazendo nenhum personagem, até porque eu não sou jornalista formado, eu não, né, como você, por exemplo, que, pô, um repórter de longa data, mas eu sou um comentarista dos assuntos políticos, porque nós fazemos política na internet, porque é da nossa geração, né? Inclusive a gente vai falar disso, como é que a gente surgiu com a página, mas é Isso. basicamente, é, enfim, fazer um encontro aqui de pessoas que têm interesses diversos, porém, nosso norte aqui é sempre a luta de classes e os interesses da classe trabalhadora e como é que a gente entende essa política no século XXI, né, nesse mundo de redes sociais. Então, basicamente, eu só me expus, né, o que eu sou, e aí, sem estar preocupado de fazer alguma imagem de alguma coisa, e aí acaba que quem se identifica vem junto com a gente tem criado uma comunidade interessante aí nos últimos anos. Muito interessante. Só lembrar que eu conheci o Luiz no auge do golpe. Dias difíceis, muito difíceis. Nós nos encontramos no Rio de Janeiro, num encontro de comunicadores na época que estavam fazendo, ali estava nascendo, fortalecendo, na verdade, já tinha a mídia independente, progressista. Então, bem interessante, tivemos uma reunião em Laranjeiras, né, Rio de Janeiro, não me engano, e depois vamos falar, pessoas muito interessantes participaram, e ali me chamou a atenção pelo coletivo, era o nome de um coletivo na época, seu que era Mortadelas, né? Eu achei tão bom, porque era uma forma pejorativa com que as pessoas se referiam, né, a quem se opunha ao golpe, na verdade, eram os coxinhas, os mortadelas, e o Luiz assumiu Exato. mortadelas, né? Assumiu, falou, mortadelas, o nosso coletivo é mortadelas, e já começou a fazer trabalho muito interessante naquela ocasião. Então eu pergunto para você,
Como foi que nasceu o Mortadelas? Como é que você, se você estava sozinho, como foi que você decidiu ocupar este espaço importante, esse espaço que é o espaço coletivo, que é a própria internet, né? E fazendo uma contranarrativa. Você tinha uma narrativa da imprensa corporativa, que era o golpe em curso, um golpe em curso, aquilo que se falava e que se fala que é a grande imprensa, ou a grande mídia. E nós fundamos, então, a pequena mídia. Era muito interessante. Mas pode falar sobre como você surgiu. Não, exatamente, Joaquim. Essa realmente foi a nossa intenção inicial. Surge com um grupo de WhatsApp de amigos que a gente estava ali discutindo o tempo todo o que se faz hoje nas redes sociais. A gente fazia ali entre amigos discutindo as eleições de 2014. E aí a gente ficava discutindo, nossa, você viu essa mentira absurda que estão soltando aqui sobre a Dilma e tal? Era o início das fake news, que, né, que depois se tornou esse nome, mas que mentira no cenário político sempre teve, né? E aí a gente, indignado, cada um fazendo suas postagens em Facebook, e aí a gente falou assim, cara, por que a gente não junta aqui e faz uma página pra gente poder dar vazão a esses textos, que muitas vezes os textos de amigos viralizavam, enfim, essa dinâmica de rede social. E a gente criou um coletivo, né, realmente, surge como um coletivo, e precisava de um nome. E aí tava na época dessa, né, polaridade da época, era Coxinha e Mortadela, por quê? Os coxinhas eram aqueles PSDBistas, os tucanos, né? O pessoal da classe média que acha que é rico, defende do interesse dos ricos. Enfim, aquele estereótipo bem Luciano Huck. E os mortadelas era uma acusação que eles faziam porque eles diziam que as pessoas só iam em manifestação para comer pão com mortadela e ganhar R$20, né? O que é um absurdo, né? E aqui é mais uma fake news, né? E a gente falou assim, pô, cara, então calma aí, tá bom. Então, porra, o debate tá realmente nesse nível, assim? Então, beleza, nós somos os mortadelas, porque não temos medo de dizer que nós somos de esquerda e o que nós defendemos, né? Porque era aquele início daquela ofensiva da direita raivosa que veio a se transformar no bolsonarismo, né? E aí a gente surge ali nesse momento com uma força realmente de, principalmente, desfazer o discurso da grande mídia. Porque na época esse era o nosso grande inimigo. Inclusive tem aqui a camisa da Rede Golpe, né? Que o nosso grande inimigo era a Rede Globo. Porque a gente via as manipulações de narrativas, né? Que hoje os bolsonaristas capturaram essa palavra, mas quem inventou e falava disso o tempo todo sempre foi a esquerda, né? Que denunciava a grande mídia, o viés, né? Totalmente liberal e golpista. Por isso, né? Que nós denunciávamos ali, inclusive, muito a Rede Globo e todas as grandes redes de comunicação naquele momento. E aí a gente entrava nesse cenário que estava ali em ebulição de coletivos de mídia. E aí surge o Mídia Ninja, né? Ele surge ali 2010, 2011. Tanto que quando a gente aparece, e aí eu faço um vídeo que viraliza, que pode-se dizer que seja o primeiro vídeo sobre uma biografia mesmo do Bolsonaro, que foi em janeiro de 2016, que foi inclusive quando eu criei a palavra Bolsominion, que eu criei para esse vídeo falando da biografia do Bolsonaro. E aí o pessoal da Mídia Ninja entrou em contato com a gente. Então, assim, naquele momento que a gente se encontrou nessa reunião, era isso, era essa tentativa de fazer pelo menos as conexões entre esses coletivos que estavam se formando, que era, de certa forma, para combater a grande mídia. E aí eu tive essa ideia também de botar o nome de pequena mídia, que eu acho que fez todo sentido ali naquele momento. Mas a gente surge assim, um coletivo de amigos que gostam de discutir política e que faziam isso nas redes sociais e nas ruas, porque todo mundo veio de universidades federais, né? Hoje é engenheiro da Petrobras embarcado, o outro é dono de escritório de advocacia, mas um veio da Rural, o outro veio da UFRJ, eu fiz a UF também, sou formado em Relações Internacionais. Mas é isso, era um grupo de amigos como hoje a gente vê o tempo todo novos influenciadores de direita aparecendo, né? E muitas vezes muito bem financiados, né? Inclusive a gente entrou ali na mesma época do MBL, né? Inclusive eles copiaram muito esse tipo de conteúdo que eu fazia em manifestação, que eu também muito bem antes deles fazerem, eu me infiltrei lá na manifestação do Fora Dilma para mostrar realmente o que essas pessoas estavam
pensando, qual era o discurso das pessoas. E aí saíram absurdos que se repetem até hoje, né? É o que a gente vê com o bolsonarismo, ele surge lá em 2015, com aquelas manifestações fora Dilma, e vem o olavismo, e vem toda essa direita neofascista que bebe, né, diretamente dos Estados Unidos, essa direita conspiracionista, né, dessa direita também que abertamente expõe símbolos neonazistas, como a gente tem visto aí. Enfim, a gente surge nesse contexto e foi aí que a gente realmente começou a ter uma presença aqui nas redes sociais fazendo vídeos, né? Fazendo vídeos no YouTube, como por exemplo esse do Bolsonaro, mas muitos outros aí que a gente engajou nesse debate. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você tem esse vídeo, esse primeiro, que você cria o nome Bolsominion. Tem, ele tá no YouTube, né? Tudo sobre tudo que você precisa. Ele tá no YouTube dos Mortadelas. Entra nos Mortadelas e bota os vídeos mais visualizados, né? É tudo que você precisa saber sobre Bolsonaro. Ele é o mais visto do canal. E aí eu postei ele no YouTube e no Facebook. E aí lá no Facebook, né? Eu coloco na legenda o vídeo que tá deixando os bolsominions enlouquecidos, algo assim, né? Porque... Fala, pode perguntar. Não, pode falar. Não, tô querendo... Por que você teve a ideia? Onde que tá? Oi, Eu não tô vendo aqui. Oi? Achou o vídeo? Peraí, você que tá falando? Não, né? Deixa eu ver aqui. Sou eu, é o vídeo... Tudo que você precisa saber sobre Bolsonaro. Bota lá em vídeos mais vistos. Vídeos mais vistos, deixa eu ver aqui. Nos Mortadelas, no YouTube. Eu tô vendo aqui. Eu tô olhando aqui mais recentes, em alta e mais antigo. Isso, em alta. Bota em alta. É isso. Vai ser o primeiro que aparece em alta. Ah, tá certo. Deixa eu colocar Esse daí. aqui. Isso aqui é histórico, cara. Isso aí, Deixa eu literalmente colocar histórico. aqui. Isso é histórico. Peraí. Teve gente que falou que... Bota aí. Podemos assistir juntos? Tem problema, não? Não, nenhum. Vamos nessa. E aí volta, eu acho que precisamos ver isso. Eu acho fantástico, cara. Você não... Essa palavra não tinha sido usada até então? Não tinha sido. Eu tirei isso da minha cabeça porque quando a gente postava coisas sobre o Bolsonaro, na época, já tinha uma meio que milíciazinha digital aí, ó. Quer que eu termine aqui a explicação? Pode terminar, daí eu coloco. Pode falar. Enfim, e aí, toda vez que a gente postava sobre o Bolsonaro, vinha uma galera que a gente falava assim, cara, de onde que tá vindo esse pessoal? E eles vinham, basicamente, replicar os bordões que o Bolsonaro falava. Então, assim, era muito engraçado, porque era o que deu precedente para os robôs, né? Antes de existirem os robôs, existiram realmente aquelas pessoas que ficavam o dia inteiro atrás de qualquer notícia que citasse o Bolsonaro para defender o Bolsonaro, falando só bordões, né? No Ctrl-C, Ctrl-V. E aí eu falei assim, cara, que isso, que absurdo. Esses caras estão agindo que nem aqueles bichinhos lá do filme, porque tava na época do filme o meu Mavaldo favorito. Falei, cara, eles falam igualzinho, eles só vêm mi, e ficam repetindo a mesma coisa. E não sai nada dali, porque a gente discutia, tentava travar discussões, e tu via que não saía nada dali. Era só realmente aquela repetição de bordão. Aí eu falei, cara, igualzinho uns bolsominion. Falei, pô, esses caras são um bolsominion. É isso que eles são, tá ligado? É um exército de mimizento que fica defendendo o Bolsonaro na internet. Então aí eu comecei a tratar eles dessa forma, e aí depois a internet fez o resto, né? Aí tomou conta. Ótimo. Então aqui, ó, tudo que você precisa saber sobre o Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu poderia estar matando, eu poderia estar dizendo para uma mulher que eu não estupraria porque ela não merece, ou eu poderia estar espalhando boatos sobre livros infantis na internet. Mas não, porque estou aqui para falar dele, daquele que eu não me orgulho de estar falando sobre, mas que suas atitudes acabam nos obrigando a falar de. Dito por uns e nazi por outros, o Mortadela desenrola de hoje e ele, Jair Messias Bolsonaro. Vai!
Para quem não sabe, Bolsonaro nasceu em Campinas, São Paulo, onde frequentou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Depois disso, frequentou a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, onde veio a se tornar capitão do Exército. E foi ainda no Exército onde começou aí a ficar conhecido pelos seus feitos. Insatisfeito com os baixos salários, Bolsonaro chamou aí uma repórter da Veja para contar a versão da sua história. Em outubro de 87, a revista publicou matéria em que ele explicava com suas próprias palavras qual era o plano, que se chamava Operação Beco Sem Saída. O plano consistia em explodir diversas bombas em vários quartéis pelo Rio de Janeiro para, nas palavras de Bolsonaro, abre aspas, mostrar a insatisfação com os salários e criar problemas para o ministro Leônidas, que era ministro do Exército na época, e que Bolsonaro já havia xingado ele aí de incompetente e racista. Esse cara aí respeita a hierarquia, né? Procurado pela reportagem, o ministro disse não acreditar na história, pois Bolsonaro mesmo havia escrito um documento que declarava não ter conhecimento das informações publicadas. Foi quando a revista resolveu publicar aí, pouco tempo depois, um esquete que o Bolsonaro tinha feito aí do plano em que mostrava onde colocaria as bombas. Ele, inclusive, desenhou o plano, entregou o papel para a repórter, mas depois negou tudo. Não deve dar para ver, mas nesse desenho tem uma bomba aqui na Doutora Guandu, que é que abastece o rio de água. Ou seja, era realmente um protesto pacífico, né? Nada demais disso. Que imbecil, né, cara? A repórter entregou o material ao ministro, que não gostou nada da história, e abriu um processo contra o Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, por, abre aspas, ter faltado com a honra e com a verdade, fecha aspas. Eu não sou militar, mas sei lá, eu acho que faltar com a honra e com a verdade deve ser uma coisa meio grave, né, pra esses caras. E já sentindo aí que ia ser enxotado do exército, Bolsonaro começou a considerar outras carreiras. Foi quando decidiu se candidatar a vereador pelo Rio de Janeiro, em 1988. E por quê, né? Por que ele resolveu ser político, né? Nas suas próprias palavras, abre aspas, devido ao meu passado, minha carreira no exército estava praticamente encerrada, fecha aspas. Com a proposta de representar os interesses da família militar, leia-se garantir pensão daqueles que não trabalham e reclamam daqueles que recebem Bolsa Família, é basicamente isso. Bolsonaro também tinha solução aí para o problema da miséria e da violência urbana, onde defendia aí um rígido controle de natalidade através de um programa de vasectomia e laqueadura de trompas em pessoas de baixa renda. Eu acho que eu já vi essa ideia aí em algum momento na história, mas eu não vou falar para vocês quem foi. E com esse discurso, Bolsonaro conseguiu aí seu eleitorado através do voto principalmente do baixo oficialato de famílias de militares. Foi quando ele gostou da brincadeira e resolveu ser candidato a deputado federal em 1990 e foi eleito. E aí Bolsonaro entrou para a vida política e nunca mais saiu dela, né? Está hoje no seu 7º mandato e tem feito coisas aí que o deixaram num patamar hoje que é conhecido aí nacionalmente por suas opiniões. E que opiniões são essas, né? Que opiniões são essas? O que Bolsonaro acha da vida? Bolsonaro sofreu aí um processo de cassação de mandato porque estava fazendo palestras pelo Brasil, defendendo a ditadura militar e dizendo que tinha que fechar o Congresso, tinha que fechar a porra toda. Já não gostava muito da regra do jogo, né? Não simpatizava muito com esse negócio de democracia. Mas, como todo processo de falta de decoro lá no Congresso, isso não deu em nada e Bolsonaro continuou falando essas coisas. E que também disse que por falta de outro emprego ia tentar a reeleição. É muita sinceridade, né? Muita sinceridade, cara. Durante o governo Fernando Henrique, Bolsonaro disse que a ditadura errou por não ter matado mais gente. Abre aspas, deviam ter sido fuzilados uns 30 mil corruptos, inclusive o presidente Fernando Henrique. Caralho, como é que você fala um negócio desse, cara? Você não devia falar um negócio desse. Falar a favor da ditadura na democracia é democrático. Agora, falar da democracia na ditadura, eu queria ver, né? A mãe da bota que eu enfiar na sua boca. Bolsonaro também ficou famoso aí quando ele comentou a foto de Fernando Henrique segurando uma bandeira gay, em apoio aí ao casamento gay que estava sendo proposto na época. Bolsonaro simplesmente pegou essa foto, colou várias na porta do seu gabinete e escreveu: "Eu já sabia". Procurado, coroou sua atitude com a seguinte frase: "Não vou combater nem discriminar, mas se eu vir 2 homens se beijando na rua, vou bater". Disseram aí que iam punir ele, mas ficou por isso mesmo aí. Vendo aí que era um bom caminho a se seguir a política, né? Bolsonaro, como defensor da família, trouxe quem para a política, né? A sua própria família. Dos 5 filhos que o Bolsonaro tem, 3 são políticos também. O caçula, Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo Rio de Janeiro, através do nome do pai, Carlos Bolsonaro conseguiu se eleger aí. Foi o vereador mais jovem da história do Brasil a ser eleito. Olha aí que bonito, né? Na época, Carlos deu uma entrevista para uma revista
entrevista em que disse, abre aspas, falarei com meu pai antes de tomar qualquer decisão, fecha aspas. E olha que interessante, ele se elegeu com a mesma proposta aí da primeira proposta de quando o Bolsonaro tinha sido eleito. Era aquele projeto aí de fazer vasectomia e laqueadura em moradores de rua, que virou até uma PEC aí que o Bolsonaro aí propôs e que o filho aí pegou o embalo e também começou a defender essa parada aí. Carlos Bolsonaro, que está no 4º mandato aí, fica fazendo basicamente a mesma coisa que o pai, o mesmo tipo de discurso, aquela coisa toda. E tem o outro pimpolho aí, Eduardo Bolsonaro, que é esse cara aí que gosta de tirar selfie no espelho com arma na cintura, que trabalhou como escrivão aí da Polícia Federal e que depois aí resolveu entrar pra política também, porque viu que esse negócio na família dá certo. Eduardo, que é a favor da redução da maioridade penal, entre outros, teve ajuda aí do Marco Feliciano em São Paulo para se eleger como deputado federal pelo Partido Social Cristão. Ferrenho opositor aí do Estatuto do Desarmamento, Eduardo foi visto aí na manifestação pelo impeachment portando uma arma, porque, sei lá, nunca se sabe se você pode encontrar um Bolsonaro pela rua. Temos aí o outro filho dele, né, que é o Flávio Bolsonaro, esse rapaz aí bonito aí na foto, que está no seu 4º mandato como deputado estadual pelo PP no Rio de Janeiro, já defendeu a ditadura publicamente e a redução da maioridade penal, que conseguiu suspender aí a lei de cotas em 2009 no Rio de Janeiro, depois de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque, sei lá, cotas é o que gera preconceito. E além de tudo isso, condecorou o Olavo de Carvalho com a medalha Tiradentes, que é a maior condecoração da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei porque ele fez isso com o meu dinheiro. Eu não autorizei ele a fazer medalha para Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que é aquele astrólogo aí que dizem por aí que ele é filósofo e saca pra caceta de política, que falou que o Obama é comunista também. E para você que achava aí que o PT tinha aparelhado o Estado, não, você estava enganado. Quem aparelhou o Estado foi a família Bolsonaro. Porque além de ter quase todos os filhos aí na política, Bolsonaro também conseguiu eleger a ex-mulher Rogéria Bolsonaro em 94 como vereadora do Rio de Janeiro. Mas que dizem por aí, parece que depois de um tempo se aborreceu com ela porque ela já não estava mais consultando ele para tomar as decisões, votar os projetos, etc. Então ele proibiu aí ela de usar o sobrenome dele e aí ela não conseguiu mais se eleger por nada. Em matéria da Folha de São Paulo, em 2007, Bolsonaro também foi denunciado como um dos políticos que empregavam parentes, ou o bom e velho nepotismo dos coronéis. 2 rapazes aí de sobrenome Siqueira Vale foram identificados aí como parentes do deputado e confirmou aí sua reportagem, mas não disse qual era o parentesco. Talvez, quem sabe aí sejam seus genros, né? Bolsonaro ficou bastante famoso aí por suas posições em relação à causa gay. Para o deputado, os gays aí estão tentando corromper os valores tradicionais da família e implantar uma ditadura gay, que todo mundo vai ter que ser gay. Se você vê gay na televisão, você vai ser gay. Se você vê gay na novela, você vai ser gay. Enfim, o mundo aí é um risco, né? Você pode se tornar gay a qualquer momento, cara. Uma de suas maiores lutas aí tem sido contra o chamado kit gay, que seriam aí cartilhas para a educação sexual de crianças, de respeito aí às opções sexuais LGBT. Foi quando Bolsonaro começou a se aproximar aí da bancada evangélica, né? Tá aí Marco Feliciano e ele, a Comissão de Direitos Humanos, onde desempenhou um papel forte contra a implantação da ditadura gay. Ah! Mito, mito, mito. Tá aí Bolsonaro, né, junto com Malafaia e outros pastores evangélicos defendendo a família, ou na verdade a família que eles acham que é a família e negam todas as outras famílias o direito de serem chamadas de família. Malafaia, inclusive, que realizou o 3º casamento de Bolsonaro, né? Divórcio também é um importante valor da família tradicional brasileira. É sempre bom se ter um pastor aí para reavivar os laços matrimoniais, que são muito importantes, só entre homem e mulher. Homem com homem, mulher com mulher, não pode, mas 3º casamento pode. Junto aí com seus amigos evangélicos, Bolsonaro defendeu com muita propriedade a sua causa. Como a gente pode ver, ele segurando um cartaz na Comissão de Direitos Humanos que diz: queimar rosca todo dia. Não sei se ele tá falando de alguém ou se ele tá propondo alguma coisa para alguém, mas enfim, isso sim que é um bom argumento. Bolsonaro e sua trupe também são ferrenhos adversários aí do governo do PT. Esse governo comunista aí que adora doutrinar nossas crianças para se tornarem gays. Aí Bolsonaro com seu filho enchendo um pichuleco, né, mostrando aí toda a sua desenvoltura no debate público sobre as questões políticas do nosso país. Mas Bolsonaro também tem ótima relação com seus colegas deputados. Em 2003, numa discussão aí no Congresso, empurrou a deputada Maria do Rosário do PT e chamou ela de vagabunda na frente das câmeras. Além de ter dito que não a estupraria porque ela não merece. Coisa que voltou a fazer aí em 2014, o que lhe rendeu um processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, que acabou não dando em nada por conta de falta de prazo da comissão lá e apurar o caso. Coisas de um Congresso que não é cheio de velhos brancos, héteros machistas do caralho. Bolsonaro, que também disse aí que as mulheres deveriam receber menos salário porque, afinal de contas, elas são seres
que engravidam, né? Ainda não sei qual é a lógica disso. Bolsonaro também arrumou confusão aí numa vez que a Comissão da Verdade estava visitando uma das instalações do DOI-CODE, da Polícia do Exército. E chegou lá falando que queria entrar também para ver se os caras estavam fazendo lá proselitismo político. Porque, afinal de contas, investigar crimes da ditadura seria aí revanchismo, como diz aí o nobre deputado. Mas Bolsonaro também gosta de pescar nas horas vagas, né? E aí temos uma história interessante. Em 2012, Bolsonaro foi multado em R$10 mil pelo IBAMA por ter sido pego pescando numa estação ecológica em Angra, onde ele tem uma casa. Bolsonaro não gostou de ter o seu lazer interrompido e entrou com mandado de segurança para que ele pudesse pescar na região. Que obviamente foi negado aí, porque seria basicamente só uma autorização pessoal para ele pescar numa área que não é permitido pescar. Ele ficou putinho com a história e resolveu fazer o quê? Poucos meses depois entregou na Câmara um projeto de decreto que proibia a utilização de arma por fiscais ambientais. Não, isso não é legislar por causa própria, né? Porque afinal de contas o cara que defende que todo cidadão deva andar armado, faz todo sentido aí que ele defenda que funcionários públicos de segurança ambiental não andem armados, né? E como um bom amante da democracia, Bolsonaro também entrou na onda das manifestações e passou a ser visto aí em manifestações pelo impeachment, contra a corrupção, aquelas manifestações em que as pessoas vão tirar selfie com a PM, né? E também com o Bolsonaro, né? Já que ele tá lá. Sendo muito bem recebido por aqueles setores tradicionais aí que vão às ruas pedir esse tipo de coisa, né? E se identifica com algumas ideias dele, principalmente aí a questão do antipetismo. E acabou sendo identificado aí como um dos expoentes aí da chamada direita, né? Bolsonaro, que nos seus 25 anos de vida pública conseguiu aprovar apenas um projeto, que é o de tirar um recibo na hora que você vai lá votar na urna eletrônica, que serviria aí para evitar as fraudes eleitorais que, segundo ele, acontecem aí em larga escala no Brasil. E que aí fica a pergunta, né? Dos 16 mandatos aí da família dele, quantos se enquadram nessa regra? E foi assim, repetindo bordões prontos como bandido bom é bandido morto, direitos humanos é coisa de vagabundo, e por todo o conjunto aí de sua obra, Bolsonaro acabou sendo elevado ao status de mito por muitos dos seus fãs. Mito! Isso aí ele sendo recebido no aeroporto em Recife ano passado. Por muita gente legal, muita gente boa, alguns não tão legais assim, como esse cara daqui, ó. Porque são esses caras aí que são os maiores entusiastas das ideias do Bolsonaro. Neonazista, skinhead, esse tipo de coisa aí que acontece quando você não recebe muito carinho na infância, né? Ou as pessoas que consideram Bolsonaro um caçador de comunistas, né? Porque, afinal de contas, estamos vivendo aí num momento aí chave da Guerra Fria, em que finalmente nós conseguiremos nos livrar aí desses comunistas. Os comunistas aí que estão nos aterrorizando até hoje, né? Ah, meu Deus do céu! Porque num país em que discussões políticas se resumem aí a xingar o outro de coxinha e etc, etc, Bolsonaro consegue regimentar uma legião de pessoas do tipo homofóbicos, saudosos da ditadura, a galera da conspiração bolivariana do Foro de São Paulo, a galera que segue Olavo de Carvalho, além dos neonazistas, skinheads e todos esses caras amantes aí da democracia. Mas não é só essa galera altamente politizada que apoia as ideias do Bolsonaro. Boa parte dos que votam em Bolsonaro não são necessariamente fascistas que nem ele, mas simplesmente não se informam muito sobre política, abre lá o Facebook, vê a manchete do G1, vê um meme ali, um outro aqui, e acaba apoiando esse cara porque, sei lá, ele já tá lá, ele aparece o tempo todo. Bolsonaro é consequência de uma democracia ainda jovem em desenvolvimento, de um país hipócrita e conservador que se alimenta aí de velhos vícios políticos e velhos moralismos hipócritas, propagando discursos de ódio e mentiras e boatos para se promover. Bolsonaro continua cativando a opinião pública com suas atitudes vistas como corajosas por alguns, mas que na verdade não passam de bravatas contra o Estado Democrático de Direito e discursos de ódio superficiais sobre questões sociais que são importantes numa democracia. E aí onde se encontra o grande paradoxo do fenômeno Bolsonaro, que apesar de declarar o seu desapreço pela democracia, consegue crescer justamente por causa dela através do voto. Uma aberração ao regime democrático, mas que só será extirpado das fileiras do nosso sistema político quando nós, como sociedade, decidirmos que esse tipo de opinião não cabe numa democracia. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe aí esse vídeo com aquele seu amigo que fica mandando coisas para você do Bolsonaro e aproveite para ficar ligado aqui nos Mortadelas, onde você acompanha aí notícias sobre política nacional, internacional e outros assuntos mais. Então, até qualquer hora, um abraço, até mais, adeus. Tá aqui. Ô Luiz, em que momento que tem o Bolsominion? Fala Bolsominion. Então, eu tirei, vou te falar. Se você entrar no Facebook, você vai achar o Bolsominion na legenda. Na legenda
Na hora de postar o vídeo, eu tirei essa parte propositalmente, eu te explico por quê. Eu não queria, no vídeo, ofender demais as pessoas. Eu tava tentando, tipo, me informar as pessoas. Aí na hora que eu editei o vídeo, eu falava assim... E os seguidores do Bolsonaro, que são bolsonetes ou bolsominions, chame como você quiser. Aí eu achei que ficaria um pouco agressivo. E eu deixei só na legenda. Então onde você vai encontrar é na legenda. Eu tirei essa parte do vídeo, entendeu? Que foi pro ar. Ah, na legenda que você fala Tá, no né? YouTube, é isso? No Facebook. No Facebook. Está escrito na legenda lá do Facebook. Se você quiser, eu te mando o link, que aí você consegue ver que tá escrito lá. Eu queria Eu mostrar vou. para eles, entendeu? Eu tenho essa imagem Não, porque aqui. você descreve o que é um bolsominion, mas você não fala bolsominion. Mas aí, se você Não, puder mostrar eu na escrevo, legenda, eu isso é escrevo legal. assim: o vídeo que está deixando os bolsominions atiçados. E aí eu lancei o bolsominion, Aí quem entrava no vídeo pra ver, além de muita gente passar a conhecer o Bolsonaro, teve gente que falou assim, cara, eu nem sabia direito quem era o Bolsonaro. Porque isso foi em janeiro de 2016, né? Uhum. E aí, a gente que tava na internet já via muita coisa do Bolsonaro, porque a gente via, principalmente, grupos no Facebook sendo criados pra fazer memes sobre o Bolsonaro. Então a gente entrava em conflito, os primeiros conflitos na internet foram esses. Eram páginas de Facebook, né? E aí ficava essa disputa de narrativa, e aí a gente lançou o Bolsominion. Então toda hora, depois desse vídeo, né, que viralizou, toda vez que tinha uma discussão, a gente respondia, tu é Bolsominion, cara, tu é Bolsominion. Aí isso foi pegando proporção, entendeu? Mas se você for ver, quem lançou isso aí foi a gente lá em janeiro de 2016, né? É legal, me manda essa legenda para a gente poder mostrar aqui. Eu quero mostrar, eu acho bacana isso, porque todos vejam qual é a origem, porque pegou mesmo, né? Vou te mandar Porque aqui. você é um comunicador, né? Então, por isso que eu queria até saber, uma pessoa fez um comentário, o teu formato é muito bacana, né? Eu acho que vale a pena. Tem só uma questão que foi colocada aqui, só para quando foi feito esse vídeo, e talvez não tenha. Passou despercebido para você que o Bolsonaro, na verdade, ele é de Glicério, né? Sim. É isso, né? Só para deixar claro. Assim, em minha defesa, Joaquim, como eu te falei, eu não sou jornalista, mas o que eu fiz na época? Eu fui atrás de notícias, né, de fontes, porque o que eu apresentei ali já estava nos jornais, e aí que tá, né? A diferença, o que eu fiz na época, que foi inédito, foi juntar tudo que tinha sobre o Bolsonaro. Por isso que eu falei, tudo que você precisa saber até o momento, né? Até aquele momento era tudo. E aí você só encontrava essas informações assim, ó, bem soltas, né? E aí tiveram alguns blogs que começaram a juntar as notícias de jornal. Então eu fui atrás desses e tentei criar uma historinha para realmente apresentar as pessoas. Eu falei, olha, gente, esse cara que fica aparecendo eventualmente num meme que você esbarra aí pela internet, vocês estão achando engraçadinho ver ele na Luciana Gimenez, etc. Mas olha aqui quem é esse cara realmente. Então a intenção do vídeo foi essa. E aí, naquele momento, eu não queria nem hostilizar muito. Por isso, inclusive, que eu tirei. Eu achei até que ficaria... Eu não tava querendo ofender ninguém, cara. Eu tava querendo informar as pessoas. Só que o que veio daí em diante... Tanto que esse vídeo aí virou uma guerra nos comentários de dislike. Ele foi viralizado pelos bolsominions nas redes deles. Eles pegaram e dispararam esse vídeo em todos os grupos. E aí foi nessa época, inclusive, que a gente viu o poder que esses caras já tinham. Porque eles derrubaram 4 vezes o nosso Facebook só por causa desse vídeo. Então eu comecei a ver, eu falei, cara, calma aí. Isso aí não é só um bando de adolescente fazendo meme na internet. Tem coisa aí por trás. O que hoje a gente entende como Gabinete do Ódio, que virou a BIM paralela, começou aí. Por quê? O Bolsonaro, que era o Carluxo, ele fazia o contato direto com esses grupos e começou a criar o tal dos grupos do Zap, que são aqueles grupos infinitos do Bolsonaro. Aquilo ali na mão deles é um canal de televisão, né? Você certamente entende melhor até do que eu a proporção do que esses caras conseguiram fazer, né? E eu me lembro agora que eu vi o teu vídeo na época. Então, quando você passou, eu falei, eu lembro de ter visto. E era uma coisa muito importante, porque
você trabalhava com uma linguagem importante, a própria linguagem da internet, e atingir um público que precisava ser atingido, que eram, na época, os mais jovens, na verdade, da forma como você faz. Então, eu me lembro, agora quando você falou, eu vi esse vídeo, na época eu vi, eu olhei realmente, ele viralizou. Eu me lembro bem desse vídeo, eu cheguei a mostrar para outras pessoas, à medida que você foi colocando. E aí, quando nós vemos o teu vídeo, nós lembramos daquela época, né? Porque ele não era, na época, ninguém imaginava que ele poderia se eleger presidente, ele era uma coisa meio folclórica. Só que aí, Joaquim, eu sou carioca, eu sou tijucano, eu vi o Bolsonaro fazendo campanha ali na praça do lado da minha casa, eu vi ele desde sempre. Então esse cara, pra mim, eu ia nas festas do condomínio que os filhos dele iam. Eu estudei no mesmo colégio que o Eduardo Bolsonaro estudou, então eu conheço bem de perto esses caras, entendeu? Eu sei, eu já sabia antes, aquele negócio da plaquinha, eu já sabia. Os cariocas já estavam ligados no Bolsonaro. Só que naquele momento a angústia que tava tomando conta da gente era, cara, como é que ninguém tá vendo quem esse cara é, cara, no âmbito nacional? E foi nesse momento aí, por isso que muita gente, né, ele viralizou muito, porque ninguém tinha parado pra falar sério sobre o Bolsonaro, né? Mesmo com eu tentando fazer ali uma piada ou outra, né? Porque a ideia sempre foi essa, tratar com um bom humor e tal, não sei o quê. Só que era mostrar assim, gente, olha só, vocês estão levando na brincadeira um negócio que é sério e que tá aí. Se a gente, por isso que eu falo no final, eu só dei 1 minuto de opinião. Se a gente não extirpar das fileiras políticas esse tipo de político, vai prosperar. Não tem, né? Então, assim, muita gente depois entrou no vídeo lá e falou assim, porra, se eu soubesse disso na época, eu não teria votado nesse cara. Mas aí também, né? A dinâmica que tomou, né? Que agora a gente começa a entender, né? Das redes sociais, né? Do Bolsonaro, naquela época a gente já tava vendo isso muito de perto, Joaquim. Principalmente por ser aqui do Rio, entendeu? Não, perfeito. E você já alerta para a questão do nazismo, e tem pensado em colocar na época, você já coloca do nazismo, e ele estava, na verdade, ele já estava mesmo. As pessoas já estavam falando muito nele, ele já fazia muito barulho, mas a gente achava que ele era folclórico, eu mesmo. Exato. Ele não estava nem no PSL, ele foi disputado, a primeira vez que eu ouvi falar, foi por um marqueteiro. E o Bolsonaro estava se reunindo com pessoas para se filiar no partido do Valdemar da Costa Neto, depois que ele levava para o partido, que era não chamava Partido Liberal, tentando lembrar o nome, mas ele teve reunião com o Valdemar. Ele sempre foi muito amigo do Valdemar, né? E o Valdemar tem um histórico de corrupção já há bastante tempo, de aparelhamento das prefeituras. Tal. E eu me lembro que ele andava com o Valdemar e muita gente falava, esse cara quer ser presidente, porque ele aparecia no CQC, Luciano Gimenez. Falava, mas não vai ser, mas o que dizia esse marqueteiro? Não, Bolsonaro nunca vai se eleger, mas ele vai fazer barulho. E aí elege uma boa bancada de deputados, e isso interessa ao Valdemar. Olha que interessante. E aqui está, ó, os Mortadelas, 20 de janeiro de 2016. Aqui, ó. O vídeo que está deixando os bolsominions, ele coloca aqui, atiçados. E tem aqui, ó. Olha ali, ó, 24 mil compartilhamentos. Esse aí teve 1,5 milhão de visualizações no Facebook. Exatamente. Que interessante. E você tinha, nessa época, o Mortadelas era um grupo de WhatsApp, você também teve a ideia de entrar na mídia que a extrema-direita estava entrando, é isso? Não, então. Os Mortadelas surgem no WhatsApp, entre uma conversa de amigos, que a gente ficava debatendo político o dia inteiro, a gente falou, gente, vamos criar uma página pra gente jogar todos os nossos textos. Porque, Joaquim, a gente começou fazendo texto. Era a época de textão do Facebook. Então a gente fazia textões e postava, e aí viralizavam. Inclusive, a gente postou em 2014 um texto prevendo o golpe contra a Dilma, porque a gente falava ali todos os motivos pelos quais o petróleo, o pré-sal, estaria sob ataque, e tudo foi sendo confirmado depois, com a gente sabendo das espionagens, etc. Mas a gente já falava como é que o pré-sal era uma peça-chave num golpe que o Brasil estava para tomar. Então a gente também tava ali, nos debates mais quentes ali do momento. E o fascismo, como eu te falei, né? Eu vi o fascismo surgir, inclusive porque
desde pequeno, é um tema que me interessa muito. Eu tenho aqui, aquela época de DVD, né? Eu gostava muito de comprar DVD na banca sobre o nazismo. Por quê? Porque eu não conseguia entender como é que um cara com uma ideologia absurda do tipo, vamos matar um grupo aqui social que eu odeio porque a culpa de tudo que acontece de ruim é deles. Como é que esse cara conseguiu converter num sistema de poder como foi o nazismo? Então é um tema que sempre me interessou. E quando eu vi o Bolsonaro ascender com esse tipo de discurso, porque inclusive no vídeo eu falo claramente, né? Eu falo, essa ideia aí é uma ideia, inclusive eu faço o gesto para deixar bem claro, né? De onde estava vindo esse tipo de ideia, de fazer vasectomia em morador de rua, sabe? Compulsória, umas coisas assim, absurdas, sabe? E aí ficava muito claro pra gente que aquilo ali era um movimento fascista. Inclusive porque eu também sou cria de 2013, né? Das jornadas que, se você quiser, inclusive, você queria falar um pouco sobre isso, né? Quero. Não, quero também, mas o interessante, olha, até dei risada aqui, a Lúcia Vovó falando uma coisa curiosa. Quando vi o Bozo no programa da Gimenez, pensei que ele se tornaria um humorista, um sujeito grosso e idiotizado. Foi o que vi. Infelizmente, me enganei. Interessante. E tem pessoas comparando agora ao Pablo Marçal. Você conhece o Pablo Marçal, não? Pô, eu já fiz um vídeo, inclusive, que já também deu um pouquinho de viralizada aí no YouTube, falando também analisando, fazendo um raio-x do Pablo Marçal. Foi no início desse ano que eu soltei esse vídeo. E, cara, o Pablo Marçal, ele é isso, né? É o coach messiânico, é a mistura do que há de pior nesse mercado de coach que suga uma ideologia, principalmente da década de 90, que vem uma ideologia corporativa que surge dentro das grandes corporações, com esse linguajar de mindset, de performance, etc., que é basicamente o discurso neoliberal corporativo, né? Do tipo, se você quiser, você consegue prosperar. Então, portanto, a culpa da miséria na sua vida, da pobreza, de tudo de ruim, é sua. Então, se vira e dá teu jeito. É essa ideologia que os caras conseguem encher ginásios inteiros de pessoas que estão no desespero, né? Dentro de uma crise econômica que é cíclica no capitalismo e que buscam ali, né, uma mudança de vida milagrosa. E aí entra também o discurso que ele mete no meio, aquele discurso religioso neopentecostal, que é a teologia da prosperidade, né, 2.0, que também aí é sugada aí dos Estados Unidos, que é basicamente também um reforço dessa ideologia neoliberal, porque se a culpa é sua pela sua miséria e a solução também, eu que sou um bem-sucedido, eu sou um modelo do sucesso que você precisa ter na sua vida. Então, qualquer merda que eu falar, que esse cara vive falando merda, coisas absurdas, né? Daquelas histórias fantásticas de super-homem que parou o helicóptero e que isso e aquilo, que o Ayrton Senna... Enfim, você vai acatar qualquer coisa que esse cara fala. Por isso que as pessoas pagam 5 mil reais pra comer estrogonofe com ele, pra ouvir absurdos, como a gente vê nos vídeos dele, né? Agora ele tenta, obviamente, refazer essa imagem pra tentar... né, se projetar eleitoralmente, já tentou fazer isso como presidente, foi uma catástrofe esperado, e agora ele também tá vindo para basicamente se projetar para poder depois fazer barganha política e fazer mais e mais dinheiro. É só isso que esse cara se preocupa, é fazer mais e mais dinheiro, enganando as pessoas, né? É o que ele faz a vida inteira, por isso que inclusive foi condenado por isso. Mas o Bolsonaro, né, ele replica esse modelo do Bolsonaro, do bufão, né? De sair falando qualquer absurdo e atrocidade pra reter a atenção a todo custo. E aí, meu amigo, a gente tá vivendo na economia da atenção, né? Quem tem atenção tem tudo. Então, ele consegue refazer a imagem dele, inclusive, diariamente, né? Porque o tempo todo novas pessoas estão seguindo. Só que as pessoas têm que, de novo, tem que parar e falar assim, calma aí, deixa eu ver o que esse cara realmente está falando. Porque pegar a indignação popular e reverter num discurso raivoso é muito fácil, né? É o que ele está fazendo nos primeiros debates. É o que o Bolsonaro fazia e é como ele cresceu. Quando ele chegou no ponto de falou, cara, eu acho que dá para ser presidente. Eu também acho que o Bolsonaro nunca quis ser presidente. Isso foi ideia dos filhos dele, que são megalomaníacos mais do que o pai, né? Que criou também megalomaníacos,
que acham que podem fazer tudo e ter tudo. E eles botaram na cabeça do Bolsonaro: pai, eu tô vendo aqui na internet que dá pra tu ser presidente. Aí pronto. Aí o Dudu Bolsonaro faz contato lá com o Steve Bannon, aprende as táticas de Facebook, o Carluxo faz aqui os grupinhos e eles conseguem criar essa máquina, que virou uma máquina, né? Gabinete de ódio. Mas, gente, isso começa com rede social, com Facebook, com o YouTube. O Bolsonaro posta no YouTube há mais de 15 anos. Interessante, você quando está falando da gênese do bolsonarismo, né? Você chamou de bolsominion, na época a gênese do bolsonarismo. E eu me lembro de quando eu conversei com você e vi esse vídeo, na época achei muito importante o que você faz, entendeu? Isso, na verdade, é uma iniciativa muito importante porque havia muitos jovens na época que estavam realmente acordando não, sendo atraído pelo bolsonarismo. As pessoas estão falando, quando eu vi o Bolsonaro, tem gente que fala que viu o Bolsonaro na época lá da facada. Aliás, tem uma faca ali atrás, ó, tá vendo? É uma homenagem subliminar. Subliminar, então. Eu me lembro que eu estava viajando para o Chile, na verdade, estava com a minha família na época, e eu sentei, porque estavam todos sentados aqui, éramos 4, tinha uma coisa do meio, eles estavam ali, eu estava sentado aqui, e estava sentado do lado, era um jovem, e era 2014, foi da virada de 2014 para 2015, 2014. E aí ele falou, a Dilma tinha sido reeleita, né? Aí ele começou a falar que ele achava do Brasil, eu achei um jovem muito inseguro, na verdade. E ele falando que achava que a solução para o Brasil seria o Bolsonaro. Ele achava, não, tem um deputado assim, o Bolsonaro, etc. Ele continuava, e eu comecei a ouvir, porque você tem que aprender, entender. Por que as pessoas estavam falando do Bolsonaro? E tinha a história do CQC mesmo, que era interessante, porque o CQC ele fazia graça, Luciano Gimenez, aquela coisa toda. E eu ia chamando a atenção. Ele falou, não, que ele diz coisas que todos deveriam dizer, algo assim. Ele foi falando desse jovem, aí eu percebi ali que tinha alguma coisa que podia ocorrer, que realmente ele faria barulho, o Bolsonaro. Interessante isso. E agora o Joel Francisco de Oliveira diz aqui, olha, fiquei muito assustado com o ambiente do Cado Luiz no começo, mas se manda bem, muito bem. Parabéns ao moço. Valeu, camarada. Mas foi assim, aí na verdade, começamos a conversar lá no Pequenas Mídias, eu falei, pô, da mesma forma como eu vi aquele rapaz inseguro, eu vi você um cara disposto à luta, entendeu? E aí eu quero saber um pouco da trajetória. Inclusive, né, falando um pouco assim da trajetória, depois que a gente se conheceu, um dos grandes trabalhos que eu fiz nesse canal foi fazer cobertura de manifestação. Então a gente tava ali, né, como eu te falei, eu fui para as ruas em 2013, desde a primeira que teve, foi em Niterói, e tava naquele movimento, realmente, era pra reduzir as passagens, eu era estudante, eu era universitário na época. Então aquilo pra mim fazia todo sentido ir pra rua pedir redução de passagem. Então, só que eu vi a direita, que não era uma direita ainda, eram jovens despolitizados entrando pela primeira vez na luta política via as ruas, que era uma coisa que tradicionalmente era ocupada pela esquerda, né? Aquela esquerda de parar todo dia ali no centro, fazer o discurso em cima do carro de som, professores, servidores, sindicalistas, a esquerda tradicional, que sempre foi pra rua. Nesse momento, em 2013, vão pessoas que nunca foram, inclusive eu nunca tinha ido pra rua, mas fazia sentido pra mim. Só que quando começou a crescer demais e se passou a ser uma manifestação pró-sentimento, que foi quando se tornou aquela coisa contra tudo que está aí, né? Virou contra tudo que está aí quando? Quando aqueles jovens chegaram e falaram, quer saber? Tá tudo uma merda. O Estado não serve pra nada. E aí, meu amigo, veio aquele baixa a bandeira, não tem que ter bandeira, não tem que ter partido aqui. Quando eu vi isso, eu já falei, opa, isso aí, eu escrevi isso na época, inclusive tem lá no meu Facebook, se quiser buscar lá nos textos que eu fiz. Toda manifestação que eu ia, eu voltava pra casa, fazia um textão, tirava fotos, fazia a cobertura da manifestação. Porque a mídia, a grande mídia, não fazia, inclusive, né, nesse esforço de tentar mostrar o que a mídia não mostrava, que a mídia ninja começou a fazer isso muito bem, né, e aí eu fazia também.
fazia lives durante as manifestações. Então tinha lives minha aqui durante lá no protesto da Alerj, que tinha o tempo todo, né, de servidores, e já, cobri protesto de servidores da SEDAI contra a privatização, que foi privatizado, contra servidores de PMs, cara. Eu já vi polícia civil brigando com polícia militar e um apontando arma pro outro. Eu já vi o caos nas ruas, Joaquim. Então, assim, inclusive esse era o meu esforço de mostrar que, gente, tem uma luta política importante acontecendo nas ruas. Porque eu vi que 2013, o impacto que teve nos políticos foi de botar medo nos caras. Eu vi a cara deles de medo, correndo da Alerj, assustados com o que estava acontecendo. E eles baixaram a passagem, né? Depois eles reverteram quando as coisas esfriaram, mas enfim. Eu entendi que as ruas são sim um movimento importante, fundamental de mobilização e de conquistas de direitos. E aí, depois disso, eu fui em todas as manifestações que tiveram aqui no Rio e fazia esse trabalho de cobertura, né? E de mostrar o que a grande mídia não tava mostrando, né? Então isso também foi uma coisa que ajudou muito a página a crescer junto aos movimentos sociais de rua. Por isso que hoje, quando sempre que acontece alguma coisa, eu tenho contato direto com os sindicatos para saber o que está acontecendo de verdade, né? Para poder mostrar o outro lado que a grande mídia ainda não mostra. Muita coisa, né? Eu me lembro que chegou a discussão na época, você fez parte daquele grupo, que eram os grupos que participavam, as pessoas que... Qual eram as orientações, mas começou a surgir ali uma extrema-direita também, né, nas ruas. Então, por isso que a valorização de pessoas como você é muito importante, porque teve, de fato, ali dentro dessas manifestações, porque o resultado dela foi a extrema-direita ganhou as ruas depois disso. Exatamente. Entendeu? Mas teve um outro lado, que é justamente se discutia era uma disputa narrativa ali naquela ocasião, e começou a ter pauta, em vez de não era mais mobilidade, era pauta do governo federal, era contra a Dilma. E aí eu fiz um vídeo, inclusive na época, que também viralizou com a... Lembra da Maria Fro? A blogueira Maria Fro, né? Uma querida. E aí eu fiz um vídeo falando 10 coisas que você não pode botar a culpa na Dilma, porque era naquela época a culpa é da Dilma, a culpa é da Dilma, tudo virou culpa da Dilma. Aí eu fiz um vídeo lendo a Constituição Federal, mas de um jeito, né, explicativo, mostrando as competências, né? Porque pra mim, aquilo não era ainda uma direita. Aquilo ali eu escrevi, inclusive tá escrito lá: o ovo do fascismo está sendo chocado. Eles estão começando a serem chocados. Eu escrevi isso na época, quando eu vi esse movimento de abaixa a bandeira, partido não. Eu falei, isso aí eu sei onde vai dar, porque a história já mostrou pra gente, né? Então, foi inclusive uma das primeiras militâncias minhas, foi o antifascismo desde essa época, desde 2013, que eu falo contra o fascismo. Por isso que hoje em dia a gente se denomina, inclusive, como uma mídia antifascista, né? A principal luta que eu tenho hoje é realmente a mídia antifascista, criar uma mídia antifascista, porque a gente viu onde é que isso dá, onde é que isso chega, né? Se a gente não ligar, né? Porque é aquele negócio que eu até boto aqui o Martin Luther King para lembrar que o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio das pessoas boas, que são sim de bem, né? Inclusive a gente perdeu vários termos que, eu não acho problema nenhum de falar que eu sou um cidadão de bem, mano. Eu não devo nada pra ninguém, eu pago meus impostos, eu faço tudo certinho, cara. E me deixa puto ver esses caras entrarem na vida política pra roubar. O Bolsonaro só entrou pra roubar. A ideologia, ela veio vindo, ele veio surfando na ideologia dominante do momento. O Bolsonaro falava a favor do Lula, do Hugo Chávez, do PT, dos ministros de defesa do Aldo Rebelo. Ele nunca foi anticomunista, nunca foi nada disso, porque o Bolsonaro não tem ideologia. Ele é um ladrão de galinhas. Esse cara é um ladrãozinho, é um batedor de carteira, como agora tá sendo comprovado de novo. Porque na época que eu fiz, inclusive, eu deixei de fora. Mas já tinha denúncia de superfaturamento de gasolina de gabinete, esse tipo de coisa. Então não dava pra colar, nem naquela época, esse negócio de anticorrupção. Mas pra mim sempre foi o problema da despolitização ser o vácuo onde o fascismo entra. Porque é sempre assim. A direita, ela sempre cresce
em cima da despolitização. E eu vi essa despolitização da grande mídia e comecei a ver essa despolitização das redes. E aí eu falei, cara, ficou até meio, né? Qual é o nosso inimigo agora? Mas hoje, há um bom tempo já que, inclusive, a gente entende que o grande inimigo é o fascismo mesmo. E é preciso dar nome ao que é, né? Esse sentimento fascista que foi sendo instalado, né? Inclusive com interferências externas e ajudas externas que hoje também estão escancaradas, mas que já estavam aí. Já estavam aí. A gente só repetiu uma fórmula que foi criada nos Estados Unidos, testada lá primeiro, e a gente só replicou, né? Então, para mim, essa luta antifascista hoje é o nosso norte aqui na página, sabe, Joaquim? Legal. Luiz, para a gente encerrar, estamos chegando no finalzinho. Qual é Beleza. a tua formação? E só para lembrar, naquela ocasião, você estava estudando ainda quando a gente criou o Pequena Mídia, não? Tava na faculdade. Eu tava na faculdade naquela época. Só para ter uma ideia, na época, ele fez uma vaquinha para comprar um celular para fazer transmissões, né? Eu me lembro disso, eu participei da vaquinha, achei bem interessante. Era estudante, você está vendo, era estudante de Relações Internacionais, é isso? Exatamente, fiz Relações Internacionais na UF, cheguei também a fazer um mestrado em Estudos Estratégicos de Segurança e Defesa. Por isso que, inclusive, estudei com militares, com generais, com coronéis, e também já via o quanto que essa casta militar estava se fascistizando. E eu via isso abertamente nos cursos que eu fazia. Fiz curso na Marinha, na própria UF, estudava junto com militares da reserva e via os papos dos caras, que eram altamente educados, né, no sentido formal. Só que quando entrava na política, os caras falavam atrocidades e defendiam atrocidades, né? O que hoje também, depois de anos e anos de militarismo bolsonarista, a gente vê com clareza. Depois dos caras tentarem acabarem de tentar dar um golpe na gente, né? Mas também era uma coisa que já tava tentando ali trazer coisas que eu via, né? Que eu falava assim, cara, as pessoas não estão vendo isso aqui. Eu via debates sobre o crescimento do fascismo desde que eu entro na faculdade, sabe? Porque Relações Internacionais é uma ciência política, né? Então, eu fui tendo essa relação de teoria e prática ali o tempo todo. E aí foi na época que a gente se conheceu, eu tava estudando, e eu não tinha dinheiro mesmo. Então, eu perdi o celular fazendo uma cobertura de uma manifestação e falei, galera, olha, eu perdi o celular, se eu não tiver um celular novo, eu não tenho como comprar um. Fiz um crowdfunding, que você, agora que eu fiquei sabendo que você participou, muito obrigado. Mas foi incrível, foi uma resposta incrível. Inclusive, foi assim, em 2 dias eu levantei R$4.000 pra comprar um bom celular, que inclusive ficou anos comigo. Inclusive, até hoje eu faço toda a página pelo celular. Eu uso aqui um computador, mas eu edito tudo pelo celular. Fiz um outro crowdfunding para as pessoas. Eu fui para Brasília fazer também cobertura lá durante a votação da PEC da morte, do teto dos gastos. Então eu estava lá na rua, nas ocupações, nas universidades e dentro do Congresso Nacional, que eu consegui entrar lá com a ajuda do camarada Glauber, que sempre fortalece a mídia alternativa. É bom dizer isso, porque são poucos os que fazem, né? Mas é isso. Então a gente tá nessa jornada aí desde essa época. E agora o inimigo para nós é esse fascismo que está ainda na crista da onda, né? Ainda tá surfando essa onda que está em alta, né? Que vem do campo internacional, mas que tem suas origens aqui no Brasil, que, como eu disse no vídeo, é um país extremamente conservador, homofóbico, transfóbico, sabe? Independente de classe social. Então, são muitas lutas, Joaquim, são muitas bandeiras aí, mas estamos tentando trazer e não deixar morrer esses debates para que os fascistas não prevaleçam, né? Muito bom. Bom, Luiz, eu quero você mais vezes aqui, a gente bater papo. Eu tinha muitas outras perguntas, mas vamos de vez em quando bater esse papo aqui, eu acho interessante. Com certeza, quando você quiser é só me chamar. A gente vai conversar. Muito bacana sim. Não. Eu gostei obrigado bastante. Aí, obrigado. Como eu falei, eram 2 momentos que eu estava vendo alguma coisa diferente. Eu, quando falei em 2014, vi um jovem que é absolutamente inseguro, tendo muita esperança no Bolsonaro naquela ocasião. E aí, e depois você, quando eu encontrei ele pela mídia,
com uma visão mais politizada, mais consciente e também se interessando por política. Eu acho bastante interessante que os jovens ocupem esse espaço. Eu acho bacana. Eu quero você mais vezes aqui. Passo para você fazer o encerramento, então. Ô, meu amigo, é um prazer estar aqui contigo. Sempre temos aí ótimos papos, né? Que inclusive é isso, né? A gente se demole, a gente vai aqui e não para nunca. Porque quando o papo é bom é assim. Mas é um prazer estar aqui contigo, que, porra, também sempre foi uma referência pra mim, né? Dentro dessa chamada pequena mídia combativa, né? Um jornalismo que não tem medo de tomar posição, até porque toda a comunicação parte de alguma posição política, né? Ninguém é isento de nada. Inclusive, essa foi uma das grandes lutas, era desmascarar a grande mídia dessa falsa isenção, né? Mas é um prazer sempre estar contigo e quando quiser é só chamar que a gente vem aqui conversar com você e com esse pessoal maravilhoso aqui do 247. Maravilha, Liz. Então tá, boa noite para você, cara. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Valeu, Joaquim. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Abraço, até mais. Tchau. Boa noite a todos.